Você não precisa usar o que você tem ou correr risco com as coisas que você tem para desenvolver. Você pode desenvolver de uma forma mais tranquila em ambientes de experimentação que não estão conectados necessariamente à sua rede. Olá, amores! Esse é o Voicast, um podcast da Voe Sem Asas para impulsionar o fabuloso universo do intraempreendedorismo. Apertem os cintos e bora causarmos! Olá, amores! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Voicast. Nessa terceira temporada, estamos gravando diretamente aqui, amores, do Hub do Onono, exatamente esse centro de experiências científicas e digitais da BASF. Muito obrigado, inclusive, por abrirem as portas pra gente. E, amores, sem dúvida, nesse podcast que é sobre intraempreendedorismo, precisamos também falar sobre tecnologias para a construção de tudo isso. E falaremos nesse episódio sobre automação inteligente, como a tecnologia está redefinindo a eficiência operacional nas empresas. E para isso eu convido, amores, pessoas magníficas e até geniais, não é mesmo? Vocês vão entender já. Amores, convido ele, que é diretor de Business Intelligence no Data Hub da Unilever Brasil, com mais de 15 anos de experiência só na Unilever. Além disso, é especialista em ciência de dados, estratégia de mercado e liderança de equipes. Já liderou, amores, diversas iniciativas, como estratégia de vendas e também, de demandas. Amores, possui expertise em modelagem preditiva e análise de dados. Inclusive, já fica a dica que ele tem um canal no YouTube e a palestra desse cara sobre dados e times é genial. Amores, eu estou falando dele que impulsiona resultados para os seus clientes e também para a corporação, assim como impulsiona a carreira, de bons profissionais e de profissionais que trabalham aí no dia a dia, junto ao Data Hub, junto à TI e junto à inovação dentro da Unilever. Eu tô falando dele, senhoras e senhores. Rafael Andreatta! Caraca, ó, depois dessa introdução, eu vou ter que mandar o podcast para minha mãe, para ela sentir orgulho agora. Muito obrigado a ela. É uma honra estar aqui com vocês nessa nova temporada. Você pode colocar, inclusive, essa apresentação no início da sua palestra, porque já economiza. Nossa, Tá ajuda vendo? demais. Eu vou entregar isso como mini bill agora. Perfeito. Vamos inovar. Exato. Vamos inovar. E já que você falou, ótimo. Eu convido ela, amores, que é partner e head de inovação na Voz Sem Asas, mentora e conselheira de startups, professora de pós-graduação na PUC São Paulo. Sim, amores, uma grande especialista em inteligência artificial, inclusive foi quem trouxe para o Brasil e para a América Latina o Watson. Ela, amores, que também foi pioneira na inclusão e na diversidade dentro da IBM, já com 20 anos, Jenny completou por agora. Tô falando dela, nossa global, nossa genial, Jenny Xi, uma salva de palmas! Obrigada. Mais um episódio para a gente causar agora no mundo da tecnologia para inovação. Sua praia, né, Jenny? Eu gosto um pouquinho. Trouxe Havaianas? Trouxe. Muito bem. E, amores, convidamos também ele, esse maravilhoso, nosso super mentor, sócio e fundador da Uminânia Consulting, onde lidera projetos de consultoria estratégica focadas em transformação organizacional e inovação, com mais de algumas décadas, é uma década por tatuagem que ele tem, já é um senhor de idade, amores, em experiência em gestão empresarial e desenvolvimento de estratégia, ajudando empresas a alcançar o crescimento sustentável e a excelência operacional. Além de tudo isso, ainda é professor na Intel. E, amores, falei certo? Intel? Intel, exatamente. Ótimo! E além disso tudo, amores, é um baita mentor dos programas de aceleração da Voz Sem Asas, trazendo muita visão de negócio e de tecnologia para o processo. Eu tô falando dele, César Cavini! Olá, olá. Prazer estar aqui com vocês. A alegria é nossa! E, amores, assunto, sobre tecnologia, mas eu quero que a gente comece desmistificando a história de eficiência. Obviamente, eficiência, é redução de custos, mas vai além disso.
vai além do quê? E como que a tecnologia abraça esse Paranauê? Me tragam, amores! Cara, falar um pouquinho sobre isso, porque já bati em muita gente para falar que produtividade não é corte de pessoa. Produtividade é você conseguir fazer mais coisas do que você consegue fazer hoje, né? E se você quiser, obviamente, ter algum tipo de ganho diferente, você pode ir atrás. Mas a minha visão sobre eficiência e sobre o que a tecnologia pode trazer hoje em dia é que eu consigo ser muito mais profundo, granular e atingir muito mais pessoas no tempo que eu conseguiria fazer com uma. Então, dado a quantidade de dados que existem hoje, a quantidade de velocidade de processamento que as máquinas já chegaram e a quantidade de envios que você pode todos os dias soltar envios completamente diferentes para toda uma equipe de vendas, por exemplo, estou falando de centenas, mas até milhares de pessoas, cada um com uma instrução específica sobre o que deve ser feito naquele dia. Isso é algo real, estamos fazendo isso. Isso facilita muito a vida da ponta. Porque a pessoa que deveria gastar 40 minutos descobrindo o que ela tem que fazer, ela não gasta mais. Alguém com muito mais expertise de saber qual é o foco dessa pessoa no dia, vai ditar a regra e a gente vai conseguir traduzir ela numa mensagem. Então, o nível que a gente chegou hoje, o que a gente pode chegar, vai muito além do que a gente já viu até hoje na história. E acho que a gente está num momento muito, acho que não só propício para isso, né? Mas a quantidade ou volume tecnológico que a gente vem recebendo hoje, né? Com chat GPT, com modelos generativos que fazem chegar mais na ponta ainda, né? Meu vô de 90 anos, pode parecer exagero da minha parte, mas ele me mandou uma mensagem para entender como que funcionava o chat GPT, para pedir, para pesquisar. Então, imagina como isso transborda para um ambiente corporativo que está minimamente, não precisa ser muito não, mas minimamente adaptado para receber esse tipo de coisa, né? E você faz absolutamente qualquer coisa, desde que sabendo utilizar a ferramenta, sabendo manusear isso, você consegue alcançar níveis muito maiores de eficiência com ferramentas que hoje já estão muito mais na ponta para a gente e são muito complexas, né? Muito completas. Traduzindo um pouco do que você passou para o meu dia a dia, antes eu tinha uma equipe de X programadores e eu tinha uma galera muito inteligente, mas que não programava. Com o ChatGPT ou com qualquer tipo de ferramenta, eu posso triplicar, quadruplicar a quantidade de pessoas que conseguiam fazer uma programação, reduzindo um problema crônico que a gente tem no país, que é uma quantidade limitada de pessoas disponíveis no mercado de trabalho para programar. Não, e outra, né? Quem programa não vai deixar de programar. É que aquela funçãozinha, aquele negocinho chato que tinha que fazer, que era meio operacional, transacional, você terceiriza. Você faz aquele pedaço de código via ChatGPT, via AI generativo. E depois, essa pessoa que sabe programar, ela vai gastar o tempo dela programando direito, fazendo a parte, o core inteligente da coisa, né? E nessa parte também da automação inteligente que você está falando, né? Complementando até o que o Rafa comentou. Existe uma dificuldade muito grande da gente disseminar mensagens estratégicas e importantes para toda a população. E hoje, se tem algo que a ferramenta ajuda aí muito, é trazer a informação no nível adequado para, e até assim, segmentando os públicos, dar a mesma informação, mas da forma que possa ser entendida pelos diferentes públicos. E mais ainda, tudo ao mesmo tempo, que é o que você falou. Você dispara e você gasta sim um tempo de curadoria, que é onde, e provavelmente a gente vai chegar nisso, que é essa grande discussão do quanto vai substituir as máquinas, né? Vão estar substituindo as pessoas. A gente precisa muito da experiência das pessoas para estar focado na curadoria. Porque na hora que a ferramenta, aí sim, na hora de disparar, dispara de uma vez só para todo mundo e você tem a população inteira nivelada naquela informação que é importante naquele momento. Isso a ferramenta ajuda muito, mas a curadoria vai ser sempre feita por alguém que tenha experiência nesse olhar. Tem uma provocação, amores, do seguinte. A gente está falando agora, né, de IA, low code, no code, facilita muito o processo para as pessoas aplicarem tecnologia. Antes elas precisavam mandar um e-mail, entrar numa fila de TI, né, de dados, de tudo para conseguir construir algo. Porém, amores, a gente sabe que existem barreiras de segurança.
que elas não podem sair aplicando todas as novas tecnologias e até tecnologias não homologadas dentro das empresas no seu cotidiano. Isso é um grande risco, né, para operação, para vazamento de dados, né, tudo mais. Como permitir que as pessoas utilizem essas novas tecnologias, que elas sejam, né, desenvolvidas, que elas consigam aprender com esse processo e como fazer a governança desse Paranauê todo? Isso é uma pergunta de 1 bilhão, não é nem de 1 milhão, né? Olha, é uma Pergunta de pergunta 1 bilhão. complexa que eu tenho vivido bastante nas minhas últimas 3 semanas, assim, para ser bem pontual. Eu tenho um time que tem uma vontade de criar muito grande. É um time que trabalhou criando coisas para o Unilever Brasil ao longo do tempo. E óbvio que eles querem criar muitas coisas com IA. E existe todo um processo muito robusto na empresa de cybersecurity, e especialmente globalmente. Então, várias novas ferramentas, o time tenta acessar. Não, você não pode ter acesso. Não, você não pode ter acesso. Não, isso aqui é proibido. E aí o time volta para mim e fala: Rafa, legal, a gente quer criar, a gente tem o poder, mas a gente não pode acessar. Como que fica? Né? Então, qual saída que a gente acabou encontrando? Duas coisas. Uma é, você não pode mexer com as informações e os dados que a gente tem. Mas se você quiser brincar com qualquer coisa que é genérica, neutra, brinca. Então, assim, putz, você tem um menino meu, ele montou uma inteligência que lia PDF. Ele mandou os PDF dele de viagem, assim, ó. Tipo, o que tinha na minha mala? Porque eu extraviaram a mala dele, e ele pegou a lista que ele mandou para a empresa aérea, e a inteligência começou a responder todas as perguntas do que tinha na mala, o que tinha mais valor, tinha menos valor, espaço, tudo mais. Ou seja, você não precisa usar o que você tem, ou correr risco com as coisas que você tem para desenvolver. Você pode desenvolver de uma forma mais tranquila em ambientes de experimentação que não estão conectados necessariamente à sua rede. Então tem como aprender, né? E o ponto é, se você quer usar as suas fontes, você precisa pensar muito bem como você vai desenvolver coisas offline. Porque o grande segredo é você não pode divulgar aquilo, mas você pode usar parte da mecânica e você vai criar seu próprio, por exemplo, agente digital. Né? A gente criou os nossos agentes, então estamos criando, né? Alguns agentes digitais exatamente para ficar dentro de casa, para não sair, que tenha conhecimento nosso e ele vive lá. É como se fosse, você criou o cara em cativeiro. É uma IA de cativeiro. Ela está presente. Preciso chamar a polícia? Ainda Não. não, porque. Ah, não sei. Ela tá sendo bem cuidada, Se estamos dando água. extrapolarmos a Matrix, talvez ele fique meio bravo e ele queira tentar dominar as coisas. Mas acho que esse é o caminho, entendeu? Tem como fazer sem você se expor. A liderança precisa puxar isso, né? Porque naturalmente quem tem esses ganhos no dia a dia, quem bota a mão na massa, suja a mão mesmo ali, vai querer partir para esses lugares de usar, de criar meio que de uma forma meio caótica e vão querer fazer. É inevitável que isso aconteça. Só que se a liderança ficar, não, veja bem, tem que ajustar, tem que estruturar, tem que ver e não dar esses meios, né? Eu tô falando da liderança, mas acho que até traduziria para a companhia como um todo. Se a companhia, se a empresa, se aquele ambiente não é aberto a isso e encontra esses meios seguros, né? Acho que para cada organização vai ter um jeito diferente de alcançá-los. Eu acho que aí começa um caminho contrário, né? Gera frustração, gera, uma evasão ali de talentos, de pessoas que vão buscar lugares mais livres para trabalhar. Aqui eu posso fazer o que eu quero. Não é bem assim, não é fazer apenas o que você quer, mas é fazer o que é possível de uma forma segura, desde que alinhado. Então, acho que a liderança tem um papel muito importante, né? TI, acho que a gente costuma personificar a área de TI para isso, então, já personificando TI, teria que garantir esse ambiente seguro, essas parcerias com, seja startups ou grandes, as big techs aí para trazer alguma coisa, mas tem que ter esse ambiente para que essas pessoas consigam se desenvolver e desenvolver, né? Não só pessoalmente, mas desenvolver esses algoritmos, desenvolver de fato o código que vai tirar alguma coisa do papel, né? Sim, e eu acho que assim, como a inovação hoje está aí permeando todas as empresas, teve todo um grande movimento, o Rafa também sabe disso, né? De descentralização das verbas. Isso fez com que
As áreas de negócios muitas vezes tomam as decisões de utilizarem ferramentas que não necessariamente são as homologadas pela área de TI, né? Mas o caminho não pode ser podar, né? Porque aí a gente mata toda a beleza e todas as oportunidades de inovação. E sim, acredito que as áreas de TI existem ferramentas que possibilitam isso, que é fazer aquele cercadinho. Vamos deixar a galera se divertir, mas dentro de um cercadinho, justamente para você não ter contaminação de tudo que pode ter de riscos dentro desse cercadinho, invadindo todas as áreas que são core. Então, é um tipo de exemplo de como implementar ambientes em que possa ser testado tudo o que é novo, tudo o que é de diferente, que pode sim gerar risco. Não tem como você inovar sem risco. Mas você controla aí com o cercadinho através de ferramentas de TI que te permitem fazer isso, monitoramento e tudo mais, e controles, para que as ferramentas não podem a inovação, mas garantam a segurança dentro de um ambiente de inovação. A Jenny falou o ponto que foi exatamente o que eu tive na reunião antes de vir para cá. Né? Agora é engraçado, né? Porque eu sou um diretor de inteligências de negócios que vivia em negócios. Estou fazendo uma transição, não só minha, mas da minha cadeira junto para dentro de TI. Então eu virarei uma pessoa de TI que eu nunca fui diretamente, embora indiretamente. E a primeira coisa que o pessoal já veio falar, ó, cuidado, você cria muita coisa, né? Você inventou, e aí a gente não pode sair inventando tanto assim. Vamos combinar um jogo? E a gente combinou um jogo de experimentação. Tem meu cercadinho. Vou criar minhas coisas. O que for bonito, a gente exporta. É É isso o aí. jeito. Você sabe como a gente fez isso, Jenny? Quando você foi falando, explicando, né? E você provocou, Rafa, do seguinte: a gente tem feito e construído os hackathons com as novas, né, inteligências para exatamente ter essa governança. Então, dentro de uma grande corporação, lança lá e a provocação. Você quer implementar inteligência artificial, low code, no code? Essa é a oportunidade. Inscreva seu projeto aqui. Os projetos que eram simplistas, TI já deu caminho. Então, ó, você já pode usar uma ferramenta que a gente já tem com um parceiro que é uma Big Tech. Tá aqui, e o que você está pedindo é tranquilo. É um projeto mais desafiador, faz sentido para o core, faz sentido para a estratégia da empresa. Esse projeto é abraçado e vai para o cercadinho. E aí ele vai ser mentorado para estruturar pela Voe e vai ser mentorado pelo time interno de TI das Big Techs parceiras para usar as ferramentas e tecnologias. Só que o mais incrível, que foi o que você falou no começo, quero utilizar uma ferramenta paralela porque a nossa vai demorar muito para eu ter autorização, porque senão eu posso pôr o sistema em risco. Tá ótimo. Usa a paralela com dados fictícios no cercadinho, acompanhado, né? E as métricas vão ser acompanhadas também. E aí você vai rodar POC, é o que a gente viu ontem no Demo Day. Foi rodada a POC, 3 meses de teste, 3 meses de estresse desses experimentos, né? Foi experimentado. Como é que você tem se divertido feito com a gente, né, César? E aí, o que gerou? Na apresentação para os vice-presidentes, apresentou que foi feito numa plataforma não homologada, mas que os resultados foram entregues, ou seja, a prova de conceito validada. E na reunião, o CTO aprovou de agora sim investir e homologar. Não vai nem homologar, vai estressar na plataforma oficial da empresa. Mas um caminho poderia ser homologar, né? Então ali depois você define, né? Vai homologar uma nova ferramenta, vai estressar risco, né? Demorar um pouco mais, ou aí sim ganha-se autorização para entrar na plataforma que já é utilizada pela Corp. Então, acho que foram caminhos bem interessantes. Uhum. E eu acredito que você tocou um ponto importantíssimo, que é a liderança, né? Então, a liderança tem que desafiar os sistemas. Então, quem é da área de negócios tem que desafiar a área de TI, de que não adianta simplesmente trabalhar com o que está homologado, porque isso não vai trazer os benefícios de negócios que está se buscando. Eu tenho até né? um caso, eu trabalhei um tempo na Pearson, que aqui no Brasil é uma empresa bastante grande, mas aqui no Brasil toca as escolas de inglês, Wizard, Yazid e outras marcas aí. Um dos sistemas que a gente utilizava na época para CRM era o Salesforce. Para o que a gente queria fazer, Salesforce não dava. Tá bom, vamos buscar outra. E o meu trabalho como gestor dessa área era, pessoal, vamos ver o que funciona, e o meu trabalho é brigar para que isso entre para a companhia.
não é o contrário, eu não vou brigar com vocês para, olha, lembra, tem o Salesforce, tem que ser esse. Não, vamos ver o que melhor se adequa pra gente. E depois, se fizer sentido, é atrás disso que eu vou brigar. E não brigar com vocês porque vocês não estão usando a ferramenta homologada só porque alguém lá em cima, em uma instância que talvez não faça nem sentido, ou que, pior ainda, né, nem entenda o que a gente precisa, falou que era Salesforce. Você sabe, Jenny, que o que vocês estão puxando me trouxe a lembrar uma coisa que está acontecendo bem interessante. Você tem a provocação para TI para liberar novas ferramentas, novas plataformas, mas você tem nesse processo de experimentação TI impulsionando ESG, TI impulsionando diversidade. Porque a partir do momento que TI traz para o cercadinho dele e põe as tecnologias para desenvolver projetos de ESG, projeto de diversidade, projeto de educação interna, cultura da inovação, eficiência na operação, né, no dia a dia, não só na base tecnológica core do negócio, né, mas também no dia a dia da operação, na eficiência mesmo. Eu entendi até uma nova relevância para a TI no processo, né, como TI está sendo, no caso, protagonista desse processo de experimentação para outras frentes. Vocês têm visto isso? Eu acho que TI deveria ser isso, tá? Sempre. Esse deveria ser o papel, um papel, como você falou, de governança, de despontar algumas pautas, centralizando tecnologia, né? Hoje, absolutamente todo negócio passa por tecnologia, não tem como desvincular as coisas. Então, é natural que cada área trate e olhe para a tecnologia de acordo com o que ela precisa, né? Inclusive, o seu movimento de sair do negócio e ir mais para próximo de TI, para mim é muito curioso, porque normalmente É o oposto. é um movimento de descentralização. Só que eu também acho que coloco o meu chapéu de TI também, porque eu entendo a dor deles ou a dor da área de que eu vou dar o parquinho, ó, brinca bonitinho no parquinho, aí TI vira e volta, tá pegando fogo. Porque as pessoas não sabem brincar direito. Tá lá E é o meme, que né? mais acontece, né? Esses poderes e essas responsabilidades explodindo e aquele parquinho já não é mais viável. Então, por isso que TI muitas vezes volta e fala, não, ó, é isso que tem, é isso que dá, não mexe em mais nada, e se quiser tem que homologar, tem que Sim, tem voltar, que fazer o processo. porque chega uma hora que não tem paciência nesse mundo que resista, né? Mas esse é um balanço, acho que muito sutil e que precisa ser exercitado, precisa ter paciência, precisa ter resiliência, né? Para não falar outras coisas, porque para garantir que isso aconteça e não saia pelo lado de não tenho paciência, então ninguém pode mais Não nada. pode né? ser o não absoluto e nem o sim Exato, absoluto, né? exato. Flexibilidade, né? Precisa Mas é muito ter, né? difícil, é muito difícil. Só um comentário em cima de tudo isso, que é mais ligado na parte de diversidade. Diversidade traz muita criatividade. Estamos no momento em TI onde a criatividade se faz necessária. TI é muito conhecido por ser uma área muito ligada a processos estáticos. É aquilo, é que funciona desse jeito. Não é uma área de criação, é uma área de muita manutenção, ou tem sido ao longo dos anos. E aí eu acho que a minha ida para TI acaba forçando um pouco desse cenário de mudar as pessoas para um viés mais criativo, levando uma equipe extremamente diversa e criativa. Tanto que a nossa chegada, as pessoas olham, é muito estranho, porque muda radicalmente a idade. Eu tenho um time extremamente jovem, média de idade de 25, 26. TI é uma média de 35, 40. Então já. Empresa. Pode ser. Que tem muito disso, né? O cara viveu a vida inteira lá, que é o cara que carregou todos os legados, né, até hoje. E chega essa galera jovem, com um monte de outras skills, visões completamente diferentes de mundo, e que já teve um estilo, né, mais diverso, não só no sentido de idade, mas de região geográfica, de, vamos dizer assim, passado, de cada um completamente diferente um do outro, de gostos completamente diferentes um do outro. Então, isso ajuda demais a equipe de TI a pensar de uma forma diferente. Então, quando eu fui entrevistado, né, para a gente discutir o que ia fazer pela Rede Mundial de TI, ela perguntou se eu estava preparado para ir para TI, né? E eu falei, não, eu não acho que é eu que tenho que estar preparado. Vocês estão preparados para me receber? Porque eu não tenho nada a ver com vocês. E eu vou chegar lá e eu vou fazer coisas completamente diferentes. Se vocês toparem me ter, aí beleza. Então foi um pouco dessa linha.
Esse trem é muito doido. E ao mesmo tempo, como esse mix, né, de gerações, que é o seu time que tá Uhum. entrando, né, e o outro time que já está, e de conceitos também, isso traz a diversidade de ideias e que vai também trazer novos resultados para a empresa. Óbvio que a gente sempre tem uma faísca ou outra, mas o processo é muito rico. O que vai sair do fim dessa jornada vai ser muito rico. Tem um ponto que eu quero trazer também que eu acho que o mercado como um todo também tem o desafio que hoje está sendo muito puxado pelas aquisições, mergers and acquisitions. Particularmente para as pessoas de TI, isso é um pesadelo, porque da noite para o dia, das duas umas, ou você, se você está fazendo uma aquisição, você acabou de duplicar a complexidade do sistema que você tem que fazer manutenção, sem ter duplicado a quantidade de braços para fazer isso. Ou o contrário, se você está vendendo uma parte da operação, da noite para o dia, você tem que pegar todo o sistema e dividir por dois, né? E, de novo, sem aumento de recursos. Nesses momentos é onde eu acredito que a inovação ela tem outro papel fundamental, porque normalmente, principalmente quando a gente está falando de aquisição, é muito comum você não ter as mesmas ferramentas. Aí você dobrou. No processo de homologação, é importante ter isso em mente, que não é que, eu sou o que adquiri, então o meu é melhor e o adquirido tem que abrir mão das suas ferramentas. Não. Liderança, de novo, né, César? É muito importante parar para observar. Não, pera, vamos parar e olhar o que existe para a gente fazer a avaliação de qual é a melhor ferramenta naquele momento. E nessas transições, coisas lindas podem acontecer, né? Então, vivi algumas destas situações, tanto de aquisições como também de spin-offs, né? Em que muitas da infraestrutura e dos desafios que TI tem, elas acontecem e são interessadas nestes momentos, né? Porque, bem ou mal, todos esses movimentos, ele tem um processo de transição. Então, é ali que tem uma janela de oportunidade para a gente tomar as decisões que são difíceis, mas que ali, naquele momento, é possível tomar aquela decisão. Então, eu acho que são momentos aí que é importante estar atento ao que tem, né? Conecta até nesse momento que você vai viver dessa integração, né? Conecta totalmente essa visão. E, amores, eu queria que vocês compartilhassem um pouco dos projetos de inovação, né, que vocês viveram, de eficiência, né? Quais foram os principais desafios encontrados e a dica perfeita, que erro não cometer, tá? Isso para os projetos, tá? E fica a dica também para os líderes de inovação, líderes de dados, de TI que estão querendo criar o parquinho, né? Para eles também aprenderem com esse processo. Bom, se eu for começar aqui, eu acho que tem um exemplo que agora se encaixa muito bem, que foi em 2017, quando eu recebia o desafio da gente ter novas tecnologias na América Latina e falavam de um tal de IBM Watson, né? E a gente olhava, bom, não tinha verba para times, não tinha processos, não tinha nada, então vamos construir do zero. E ali a gente construiu, então reuniu algumas das pessoas que tinham experiências que a gente precisava para construir o business case justamente para introduzir a inteligência artificial, mas de uma forma totalmente diferente do que simplesmente mais uma ferramenta, né? Porque era bem claro o impacto que a IA poderia gerar no mercado. Mas não tinha verba para nada. Bom, ok, temos que gerar as verbas. E como é que a gente faz isso? E como é que a gente traz os recursos? Porque não tem recurso nem mesmo para a gente contratar no mercado, né? De tão novo que era, né? Bom, 2017 é pré-GPT, é pré-pandemia, né? Mas fizemos. De novo, a liderança ela é fundamental, porque a liderança recebeu o desafio e poderia ter deixado lá, falou assim, não vou apostar nisso, mas resolveu apostar. E acho que o que foi a dica principal foi ter alocado as pessoas certas. Então, eu fui buscar as pessoas que, de fato, tinham na veia esse viés de fazer diferente. E a gente sabia que não era algo que a gente já tinha, porque não tinha nada, né?
Então vamos construir do zero. Então não já temos. O que precisamos fazer para construir o sim e buscar os investimentos e buscar os roadmaps de implementação e projeto, é isso que eu falo, que projetos lindos saíram de lá, né? Hoje parece até ridículo de tão básico, mas quando a gente criou um assistente na Pinacoteca, ele era só um chatbot. Hoje, era só um chatbot. Mas a construção com um olhar social de inclusão de uma experiência para pessoas que não têm acesso a museus, poder estar dentro da Pinacoteca e interagir com uma obra de arte através do GPT, através de um chat, foi uma das coisas mais lindas que eu já vivi. Porque quando a gente trouxe os grupos de comunidades para fazer aquela visitação, a gente percebeu o quanto nós não conhecemos a realidade, a grande realidade de público que poderia estar consumindo as informações de um museu. Então, eu acredito que muito da construção de projetos de inovação, elas têm que passar por isso. É partir de algo que a gente já sabe que ninguém vai apostar, ninguém vai dar visibilidade, ninguém vai embarcar junto, mas acreditar de que é possível. E aí, as ferramentas, elas não julgam, elas não criticam, elas estão ali para serem utilizadas. Então, utilizar de uma forma que possa trazer valor para a empresa, esse é o desafio que a liderança tem. Fazer diferente, mas falando a linguagem de negócios. Acredito que qualquer um imaginaria, assim como eu imaginei, que quando você começou a falar, você ia falar de como testar as tecnologias, como utilizar elas, e você começou falando de squad, de como montar time. Tem que ser. E esse é um aprendizado gigantesco. Inclusive, se você puder emendar, meu amigo, comentando sobre o Capitão Planeta, né? Porque é uma dica importante quando você vai montar, né, um novo projeto de tecnologia, que vai utilizar a tecnologia, né? Um projeto de É. inovação na empresa. Nossa, certamente quem tem 35 mais aqui tá escutando o podcast vai se lembrar do Capitão Planeta. Ele era a fusão de 5 poderes diferentes, né? Terra, fogo, ar, vento, coração. Ar, vento não, deixa eu ver o teu um diferente. E aí o que acontecia era o Capitão Planeta aparecia e resolvia os problemas de todo mundo. No meu mundo de dados, é muito comum a empresa achar que vai contratar uma pessoa e ela vai resolver toda a casa de dados. Não tem como fazer isso, porque dados não é uma skill. Dados é a fusão de algumas skills, dentre elas 3 extremamente importantes. Uma que é a programação, né? E aí a gente está falando de uma programação do ponto de vista de data lake, engenharia de dados, arquitetura, que é como processar mais gastando menos. Um outro bloco, que é o bloco de ciência de dados. Você tem que ter um matemático, um estatístico, alguém que sabe operar com milhões de linhas de informação e fazer chover análise a partir dali. Esse cara não é o programador que otimiza a engenharia e arquitetura de dados. Por mais que os dois programem, eles programam linguagens diferentes e eles têm noções diferentes sobre as suas ferramentas. E por último, você tem que ter um cara de negócio. Porque se você não tiver o cara de negócio, o programador só vai querer fazer algo que é difícil. E o estatístico vai responder qualquer tipo de coisa que não necessariamente é o que você está precisando. Né? Então, o cara de negócio é o cara que ajuda na orientação e a guiar essas outras pessoas. Eu tenho uma outra analogia, funciona bem para quem tem 35 menos, né? Que é através do Naruto. Né? Quem viu o Naruto sabe que existem poderes diferentes. Né? São 3 tradicionais. O ninjutsu, que é a pessoa sabe da magia, então gosta fogo, solta água, joga uma estrela de vento, então é uma magia. Esse cara, na minha opinião, é o programador. Por quê? Ele é o cara que consegue, vamos dizer assim, fazer coisas mais rápidos ou coisas de uma forma muito mais eficiente. O segundo cara é o genjutsu, que são as ilusões, que é o estatístico. Ele vai te ludibriar com as bases de dados, te entregando um tipo de clusterização, falando, olha, pelo teu perfil, você é essa pessoa. Eles falam, nossa, como assim? É o genjutsu, é o cara que te colocou na ilusão. E por último, tem o taijutsu, que é a porrada bruta. Tem, inclusive, alguns personagens que só saem na porrada, não conseguem dar magia nem genjutsu, que é o caso de muita gente de negócio. O cara não sabe os outros dois, mas ele manja muito de negócio.
Ele não né? é Então, especialista assim, de nada, não é mas selecionado, entende de mas ele tudo, sabe né? sair na porrada. E o negócio é porrada, entendeu? Então, acho que essa é a forma que a gente fala de construir equipes. Evite contratar uma pessoa, contrate skills diferentes, coloquem eles para operar em conjunto e tenta, minha dica, uns 40% negócio, uns 40% programação e uns 20% a parte estatística como início, e depois você vai aumentando a parte de estatística, reduzindo um pouco da parte de negócio de programação. E essa lógica faz muito sentido para avaliar os times em projetos de intraempreendedorismo, né? Em projetos de transformação das corporações, da inovação, enfim. Porque é como que você enxerga o time e vê que ele não é idêntico. São as mesmas, e normalmente é o que as pessoas fazem, né? Elas buscam os seus iguais para formar times, né? Então, como buscar os diferentes nesse processo a partir de Naruto, né? Exato. Ó, a galera Genial. geração Z já entendeu, já pegou essa aí, fica pra vida. E aí, amorzão? E sua visão? Olha, eu vou bastante nas mesmas linhas em termos de construção do time, da diversidade, de formar essas diferentes skills dentro de um contexto, né? Mas talvez eu bata ainda nessa tecla de ter um ambiente que não traz barreiras, que não traz receios para que essas pessoas pirem e façam coisas que elas querem fazer, né? Então eu volto, igual você falou na minha apresentação aqui, eu volto décadas atrás, de quando eu era estagiário. Eu lembro de um processo que acabou caindo no meu colo ali, e de fazer contas e atualizar coisas, e um processo que levava semanas para fazer. Eu falei, quer saber? Eu quero fazer mais coisa, eu não quero ficar gastando meu tempo em continha que leva 2 semanas para eu terminar. Então eu criei um sistema na época lá para fazer isso daí por mim e reduzir o tempo de cálculo. Eu acho que reduziu lá para 10, 15 minutos. Mas eu lembro que nesse processo ninguém me encheu o saco. Olha, não é isso que você tem que fazer, você tem que continuar fazendo do mesmo jeito, assim, assim, assado até o final. Não, cara, vai lá, você quer otimizar seu tempo, você quer ir embora com isso, fica à vontade. E eu gastei muito tempo desenvolvendo isso. Ao passo que chegou um determinado momento, estava pronto, eu tinha como gastar o meu tempo de estagiário ali para fazer qualquer outra coisa. Mas ainda assim foi um ganho, mas que veio muito desse suporte, veio muito dessa visão. Não era nenhum suporte indireto, mas sabe aquela história de muito ajuda que não atrapalha? Ninguém me atrapalhou. Ninguém entrou no meio do caminho para falar, não, olha, você está indo para fora da sua alçada, né? Ou você não tem permissão para fazer isso, mas trace os caminhos, trilhe os caminhos e veja até onde isso vai, né? Então, acho que tem essas duas coisas, né? De fomentar um pouco esse ambiente, e volta para o ponto da liderança, da organização, mas aí acho que num nível um pouco mais pessoal, né? Eu sei que é um saco, eu sei que às vezes falta paciência, falta às vezes vontade, né? Porque você tem ali suas pedras para quebrar no dia a dia, mas é um pouco de tentar ver essa luz no fim do túnel e encontrar um jeito de você querer seguir com esses projetos, né? De fazer essas coisas, acho que num nível mais pessoal, né? Eu vou me desafiar, vou me desenvolver, vou encontrar alguma coisa aqui que me estimule para eu fazer isso. Nem todo ambiente permite, nem toda pessoa quer. Mas quando essas duas coisas acho que se juntam, né, conseguem trazer, mesmo que para pequenos processos ou pequenas coisinhas assim, um ganho muito legal. E amores, minha última pergunta para vocês antes do bate-voe, que teremos bate-voe. Para os próximos 5 anos, se vocês puderem dar uma dica para quem está construindo, para quem está, né, liderando também esses processos, qual a visão de vocês? Qual a dica de vocês? Acho que a primeira dica que eu dou é: você vai estar desatualizado daqui 5 anos, talvez daqui 5 meses, mas não se preocupe no sentido de entrar em desespero, porque o mundo agora, né, que a gente está entrando de IA, é muita coisa que está aparecendo e muito teste, muito erro. Quantas ferramentas de celular você já baixou para tentar fazer um vídeo, uma imagem, alguma coisa diferente, e você parou de usar, e veio uma outra ferramenta, você parou de usar outra, e por aí vai. Então, as coisas vão mudar com velocidade, mas você tem que aprender a base daquilo.
Então, aproveite esses próximos 5 anos para entender a base do que está por trás de tudo isso e tente se manter antenado em quais são as principais ferramentas e ou tecnologias e como você liga ela no seu dia a dia. Vou dar um exemplo: agentes digitais. É uma coisa extremamente nova. A gente está discutindo isso, deve ter 1 ano que a gente começou a falar de agentes digitais. Isso muda radicalmente o jogo no ambiente de trabalho. Só que você fazer nascer um agente digital não é do dia para a noite. E você treinar muito menos. Então, se você entender que aquilo é importante, começar a investir, treinar, você vai aprender muita coisa do que vai ser a nossa vida daqui a 5 anos. Então, tente ir nessa linha. Eu seria talvez um pouco mais nerd na minha recomendação, que seria programe. Ah, mas tem no code, low code, tudo os code. Programa. Mas eu não vou ser programador no dia a dia. Eu sou o cara de negócio do Naruto. Cara, programa. Porque por mais que você talvez não utilize profundamente no dia a dia, que você não vá desenvolver modelo, você não vai treinar a inteligência artificial, a forma com que isso ajusta, calibra o pensamento, a lógica de programação, esse pensamento acho que mais computacional, é o que deve nos acompanhar para qualquer coisa. Para treinar o agente, para usar ChatGPT, para saber pedir, para saber responder. E aí acho que vem um pouco de atualizar um pouco a forma com que a nossa cabeça talvez esteja mais acostumada a funcionar, para funcionar orientada a um programa, orientada à programação. Então, programa. Ô, digo mais dentro disso, né? Eu tenho um filho pequeno, tá? Vai fazer 2 anos agora. Quando ele tiver 4 anos e começar a procurar as escolinhas, faço questão de encontrar uma que tenha programação. Só não pode Ele, ensinar R. R não. ele tem que aprender programação desde pequeno. Para mim, isso é skill obrigatória, deveria ser disciplina de quase qualquer escola no país. É o novo inglês, né? É, Eu quero inglês para a nossa geração. exatamente. Eu não fujo dos skills. Eu acredito que é, o grande diamante que qualquer pessoa hoje tem na mão é continuar desenvolvendo seus conhecimentos, né? E a gente, principalmente com a IA, a gente está vivendo o mundo dos prompts. Então você tem que saber fazer as perguntas certas. Então, daqui para frente, se você não tem nenhum conhecimento e você não tem as perguntas certas, provavelmente você não vai chegar muito longe, né? Mas você se desenvolver e, de fato, ter o conhecimento necessário para poder fazer as perguntas certas, provavelmente também vai chegar à frente de muitos que não estão fazendo isso, né? Então, se eu posso deixar uma dica, coloque como meta todo dia aprender uma coisa, qualquer que seja. O skill não precisa ser hard skill, soft skill, qualquer coisa, mas ter o hábito para que todo dia eu possa aprender algo novo. E para aprender algo novo uma vez por dia, assista um episódio por dia do Voicast, não é mesmo, amores? E aproveitando esse merchan e essa bola que você levantou, quero fazer a oportunidade de abrir espaço para mais um merchan. Rafa, por favor. Não, a gente precisa ver essa cena, meu amigo, de como que você vai anunciar o livro da garagem, para contar a história da inovação na garagem Unilever. Bom, para quem não conhece, na Garagem Unilever acabou de completar 6 anos, né? 6 anos e um pouquinho, e a gente decidiu fazer um documento que não fique só para a Unilever, mas que fique para todo o mercado, contando a trajetória que a gente teve, os desafios que a gente passou, a quantidade de barreiras que, em especial, minha grande amiga Cecília Varanda teve para conseguir fazer a empresa pensar diferente e se conectar ao ambiente externo, ao ecossistema de startup. E eu acho impressionante como eu vivi a Unilever já tem 16 anos. A Unilever é uma empresa muito fechada no passado. Mas hoje a Unilever não é mais uma empresa tão fechada. Ela consegue se abrir, ter contato com várias startups, consegue saber o que está acontecendo com diversas outras empresas parecidas com ela, e muito vem por causa disso aqui, de como a gente se abriu para inovar. E amores, é óbvio que agora puxaremos o bate-voo. E sim, vocês acharam que iam safar de forma nenhuma. Estão preparados? Não. Adoro! Lá vem. Amores, o bate-voo funciona de forma rápida. São perguntas rápidas e respostas mais rápidas ainda. Bora. Se dedicar ao processo ou ao resultado?
Processo. Resultado. Resultado. Polêmica! Investir em tecnologia ou em pessoas? Pessoas que sabem tecnologia. O mesmo em tecnologia, mesmas cifras para as pessoas. IA favorita? Sua IA favorita. Ah, entendi. Eu achei que era a pergunta favorita das pessoas, entendeu? Sua IA favorita. Ah, hoje em dia tá sendo Copilot. Hoje eu tenho uma relação de amor e ódio com o ChatGPT. Se você lê os meus chats com ele, o tanto que eu xingo é o tanto que eu elogio. Eu tô me divertindo com o Gemini. Para implementar tecnologia precisa de? Pessoas. Paciência. Eu pensei, paciência. Tenha paciência, acho que é o mais importante. Uma pessoa que fez você mudar a chave, mudar a sua mente. Bom, eu poderia falar a Cissa, já falei dela, né? Mas eu vou colocar uma frase recente que me cutucou numa viagem que eu fiz no Japão. Foi o Walter Longo que estava explicando. E ele falou que o Japão, desde os anos 80, estava nos anos 2000, né? Então é como você consegue ter as duas visões. Um país que se acelerou muito rápido, mas também que se estagnou, né? Depois que chegou num certo resultado. E isso fez pensar muito sobre as próprias entregas e evolução que a gente já teve até aqui, né? Tudo que a gente fez, por exemplo, no Data Hub foi uma grande evolução. Mas se a gente não souber entrar nesse novo mundo, que é o mundo da IA, a gente vai se estagnar. Eu admiro muito o Yuval Harari. Ele traz uma visão de humanidade, mas que não é só o caótico, né? É muito pé no chão, olhando tudo que nós evoluímos ou involuímos, mas uma perspectiva aí para um futuro onde a gente pode ter máquinas e humanos convivendo para um futuro melhor. Claramente eu não vi Matrix, nem Exterminador do Futuro. Não pode. É difícil essa. Eu vou totalmente na contramão. Vou falar Frank Zappa, que é um músico, para quem não conhece, recomendo bastante, que é um cara que acho que foi tudo. Embora tenha morrido cedo, ele era clássico, ele era complexo, ele era rock, ele era jazz, ele era engraçado e sério, era tudo isso um pouco ao mesmo tempo. Então acho que compõe um jeito diferente de olhar para as coisas e saber se adaptar ou se transformar ou jogar alguma coisa fora. Isso aqui não serve mais, agora eu sou outra coisa. Acho que funciona. Amores! E com tudo isso, com esse peso, essa visão e essas informações fabulosas que vocês trouxeram, amores, muito obrigado. Encerramos nosso episódio. Eu quero agradecer, lindos e lindas, vocês que acompanharam esse episódio, estão mergulhados nessa temporada. Para convidá-los também para assistirem e ouvirem novos episódios, compartilharem com a gente insights, desejos, opinião, amores, e dicas também de como utilizar melhor as tecnologias para a inovação. Amores, esse foi o Voicast. Muito obrigado e tchau, tchau. Sim, amores, e nessa temporada estamos gravando diretamente do Onono. Exatamente, amores, esse centro de experimentação de, amores... Gente, é muito bom. É muito bom. Estamos gravando nessa terceira temporada diretamente do Onono. Exatamente, esse centro de experimentação. Quer me dar? Não, aqui eu fico assim, fica aqui assim. Eu Faço falo, assim. faz uma plaquinha gente, e sabe qual coloca é o embaixo negócio? da câmera. Eu acho que eu já errei tanto que eu fico assim, não pode errar, não pode errar, não pode errar. Ai, droga. Ai, ai. Vamos lá, pode ir já direto? Olá, amores! Sejam super bem-vindas e bem-vindos ao Voicast. Sim, amores, e nessa temporada estamos gravando diretamente do Onono. Esse centro, amores, de experiências